Olá, meus queridos, a paz de Jesus, todo o amor de Maria na vida de vocês, na vida dos seus também, dos seus familiares. Estamos aqui mais uma vez, eu, Cid, catequista Cláudio Rachinski. Tudo bem, Cláudio? Tudo bem, graças a Deus. Que maravilha. Nós já estávamos com saudades de vocês, a última semana nós não postamos o vídeo, não postamos atividades, para que alguns pudessem colocar também a casa em ordem, podemos assim dizer. Mas a gente está aqui hoje e vamos iniciar o nosso encontro, em primeiro lugar, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E é justamente esse Espírito Santo que inicialmente gostaríamos de clamar. Que esse Espírito Santo viesse nesse momento ao teu encontro, ao encontro da tua necessidade, que ele viesse na tua história, que esse Espírito Santo viesse reconstruindo todo o teu caminhar, que o Espírito Santo possa te fortalecer, nos dar sabedoria, nos dar discernimento, coragem, que é o que muitos de nós precisamos hoje, que esse Espírito Santo possa afastar de nós todo espírito contrário à sua ação. Tantos e tantos espíritos que pairam hoje em dia, espíritos de derrota, de frustração, espírito de comodismo. Não, meu irmão, minha irmã. O Espírito Santo é aquele que quer nos renovar. Ele quer nos trazer de volta a esperança que por situações ou outras talvez tenhamos perdido no decorrer da nossa história. Eu não sei da sua vida, o Cláudio também não sabe nada sobre a sua vida. O único que sabe é o próprio Espírito Santo que habita no teu coração. E que esse Espírito Santo agora, nesse momento, ele possa pairar sobre você, na sua mente. Que você possa fechar os teus olhos algum instante agora, meu irmão. Por uns instantes, feche teus olhos, coloque a mão no teu coração e clame a esse Espírito Santo, que ele se compadeça de ti, que ele caminhe junto a ti, que ele restaure as suas forças, que ele restaure a sua alegria pela vida, que esse Espírito Santo de Deus possa afastar para bem longe tudo aquilo que queira te destruir, te diminuir. Quantas pessoas trazem sentimentos negativos de derrota, de fracasso? Clame ao Espírito Santo de Deus, que ele te reconstrua, que ele refaça o teu ser, reescreva uma nova história na tua vida. Rezemos. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei com que apreciemos retamente todas as coisas, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. No último domingo, final de semana passada, nós tivemos uma das festas mais importantes da nossa igreja, que é justamente a festa de Pentecostes. E é justamente sobre o Pentecostes que o Cláudio agora vai iniciar o nosso encontro falando. O que é o Pentecostes? O que significa essa festa tão importante e tão necessária também na vida da igreja? Não é isso, Cláudio? Isso mesmo, né? Falando nesse Espírito Santo, festa de Pentecostes, né? Que a Igreja Católica, num todo, comemorou, festejou, né? Inclusive, muitas igrejas reabriram suas portas, né? Aqui na nossa paróquia nós tivemos missa com o povo, né? Com esse povo escolhido de Deus, para celebrar o Pentecostes. Pentecostes, né? O que é o Pentecostes? Já foi, né, no encontro passado nós falamos do início da igreja, né? E justamente
né, na festa de Pentecostes, quando houve aquele derramamento do Espírito Santo, é que se iniciou de forma definitiva a igreja, né? Todos aqueles ensinamentos que Jesus foi passando para os seus apóstolos, né, durante a sua vida, quando ele esteve junto com eles, todo aquele ensinamento, tudo, ele fechou, né, esse ensinamento com chave de ouro, derramando sobre os seus apóstolos o Espírito Santo, né? É uma efusão, né, um novo derramamento do Espírito Santo. Hoje nós vamos também ver iniciar falando dos sacramentos, né? O sacramento do batismo, nós recebemos o Espírito Santo. Mas a Pentecostes é como se você desse um chacoalhão no cristão, né? Imaginem vocês uma garrafa de refrigerante, uma Coca-Cola, por exemplo, né? Ela lá na prateleira do mercado, né? Ela está cheia, né? Agora imagine você, vamos fazer uma arte aí. Pega essa coca e chacoalha ela, né? E daí abre ela, o que vai acontecer, né? Todo aquele líquido, toda aquela coca que estava dentro daquele recipiente, ela vai explodir para fora. Transbordar. O cheio, quer dizer, cheio não é só estar cheio ali, é esse transbordar. E isso que é a festa do Espírito Santo, né? Aquele Espírito que já estava presente, né, nos cristãos, nos apóstolos, né? Na palavra de Deus, nós vemos que o próprio Jesus, né, foi batizado, né? Foi batizado por João Batista. Nós não vemos falar se os discípulos, seus apóstolos foram batizados, né? A gente percebe na palavra de Deus que eles foram batizados no Espírito, com aquela infusão do Espírito. Mas com certeza eles já deveriam ter recebido aquele batismo que nós recebemos, muitos enquanto crianças, outros já depois de adulto, né? Mas os discípulos que estavam, os apóstolos, né, que estavam reunidos no cenáculo, e no meio deles estava Maria, eles estavam com medo, porque Jesus tinha morrido, tinha acontecido tudo aquilo com ele. E de repente ele entra, né, e acontece esse transbordar do Espírito, né? É aquele Espírito Santo que estava dentro deles, presente na vida de cada um deles, que na festa em que nós comemoramos nesse final de semana na igreja, foi esse transbordar, né? Aquilo, né? A pessoa, quando ela é cheia do Espírito Santo, ela transborda esse Espírito, né? Ela não fica para ela, né? Os dons que nós recebemos quando somos batizados, não fica para mim. O meu dom não é meu, né? Não adianta. É meu, né? Mas não adianta nada eu não colocar em prática esse dom, não colocar a serviço do outro esse dom, né? Então, isso que é o transbordar do Espírito, essa nova infusão, esse novo batismo. Não é um outro batismo, né? Não é que você foi batizado uma vez e você vai ser batizado de novo. Não, é uma efusão do Espírito, né? É esse transbordar, esse derramar do Espírito Santo. Isso que acontece na igreja quando nós celebramos essa festa, que, como já foi falado, é o início, é onde deu força para os apóstolos a proclamarem a boa nova, né? Depois desse derramamento, né, Pedro, numa pregação só, converteu milhares de pessoas. A palavra fala que ele converteu 5.000 homens, fora mulheres e crianças, né? Então, esse derramar do Espírito é essa força, né? O Pentecostes, né, para nós católicos, é como se fosse assim, um renovar, né? Um renovar.
é a renovação da igreja. E cada vez que nós pedimos essa infusão do Espírito, cada vez que eu coloco, né, eu estendo a mão sobre alguém que eu vou estar rezando, quando eu vou estar pedindo uma nova infusão do Espírito, um novo derramar do Espírito, em cada um o Espírito age de uma forma. Mas, para que isso aconteça, a pessoa ela tem que estar aberta, né? Assim como tem que destampar a tampa da garrafa, assim tem que destampar também a tampa do meu coração. Abrir a porta do coração, abrir a minha mente para que o Espírito Santo haja, para que ele dê aquela chacoalhada, aquela impulsão, para que a gente possa estar aqui. Né? O Cid rezava, pedia a presença do Espírito Santo. E é esse Espírito Santo que nos conduz, ele que faz com que nós estamos aqui, né? Estejamos aqui anunciando a boa nova que é Jesus. Cláudio, falando ainda sobre o Espírito Santo, nós seríamos talvez ficar aqui até meia-noite falando só sobre o Espírito Santo, ainda seria pouco tempo, essa é a grande verdade. Mas eu vou trazer agora uma questão que um catequizando meu, da turma do ano passado, trouxe. Ele até perguntou diretamente na época para o pároco, que era o Padre Pedro. Eu me lembrei agora, você falando do Espírito Santo, falando do batismo. Ele perguntou assim: o que é o batismo no Espírito Santo? O padre, na época, no momento, muito sabiamente, ele respondeu o seguinte: o batismo é um só. O batismo que nós recebemos é um só, como o Cláudio falou. Uns enquanto ainda pequenos, roupinha branca, bonitinha, no colo do papai e da mamãe, outros já grandinhos, quando o padre vai lá, não é? Na pia batismal e te batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Espírito Santo já está em você. Então você já está inserido. A partir daquele momento, você passa a fazer parte já desse corpo de Cristo, desse corpo celestial, entre os escolhidos do próprio Cristo. O batismo no Espírito Santo é diferente do... Não. O que difere um do outro? Qual que é a diferença, Cid? Qual que é a diferença, Cláudio? É simples o que eu vou responder para vocês. Quando João Batista batizava lá no Rio Jordão com água, ele batizava um batismo de conversão. Era aqueles que viviam num caminho errado, e João Batista falava: olha, a partir de hoje você tem uma vida nova, você está batizado, e ele mergulhava nas águas do Rio Jordão. Batismo de conversão. O próprio João Batista diz o seguinte: vai vir aquele que eu não sou digno nem sequer de desamarrar as suas sandálias, que ele vai batizar com fogo do Espírito Santo. Então, esse que vai vir batizar com o fogo do Espírito Santo é justamente João Batista já se referindo ao próprio Cristo, que mandaria o Paráclito, o defensor, que é o Espírito Santo, que é esse Espírito Santo que os apóstolos, junto com Maria no cenáculo, receberam em Pentecostes. Eles foram batizados, literalmente falando, pelo fogo do Espírito Santo. E esse Espírito Santo é aquele mesmo que até hoje age na vida de tantas e tantas pessoas. Eu já tive a experiência de ter o batismo do Espírito Santo. Como é que foi a experiência? Não tem explicação. É algo que só entre você e o próprio Deus. É entre você e o Espírito Santo. Só que você, depois que tem essa experiência do batismo no Espírito Santo, você nunca mais é o mesmo. Nunca mais você é o mesmo. Porque você passa a lembrar: eu não posso agir dessa forma porque eu já tive uma experiência verdadeira de Deus em minha vida que me transformou. Mesmo que eu caia, mesmo que o mundo me leve para o pecado, eu sei onde eu vou recorrer. E o Espírito Santo é a presença do próprio Pai, que vai agir com todo o amor, vai curar novamente todas as suas feridas, vai te chacoalhar como essa coca que o Cláudio falou, deu até sede na boca, agora,
Mas ele vai te chacoalhar e vai falar: filho, levanta, acorda, você é importante, você tem valor, vai, não fica assim. Esse Espírito Santo, ele é capaz de curar as feridas mais profundas que você tem na tua alma, que só ele conhece. E se você tiver, meu irmão, minha irmã, essa experiência, alguns de vocês talvez já tenham tido, mas se você se propor um dia num retiro, num momento na própria celebração, se entregar realmente à presença do Espírito Santo, você vai ver, você vai lembrar do Cid, vai lembrar do Cláudio nesse dia e vai falar: tem que eles tinham razão, né, Cláudio? Sim, não só numa celebração, né? Uma celebração, num retiro, né? Quando eu falei que a imposição das mãos, né? Eu rezando por você, o Cid rezando por mim, né? Nós podemos ter essa experiência com o Espírito Santo. E como eu falei, o que vai depender? Vai depender da tua abertura de coração, né? Porque o Espírito Santo é aquele que bate na porta, né? Não arromba, né? Ele não arromba, é aquele que abre a porta. Então, ou melhor, é aquele que bate na porta. Você abrindo a porta para a ação do Espírito Santo, aí tua vida com certeza não vai ser a mesma, né? Assim como na vida dos apóstolos não foi a mesma, né? Paulo, né? Antes, Saulo, ele era um perseguidor dos cristãos, né? No início da igreja, no início lá, ele era um dos perseguidores. E em uma viagem que ele estava fazendo para Damasco, ele se encontrou com Ananias, né? Ananias era um discípulo, né, de Jesus. Já tinha tido a experiência, né, com os apóstolos, já tinha tido a sua experiência, e Jesus revela para ele que ele teria que procurar o Saulo, né? E daí ele ia falar para ele o que ele tinha que fazer, né? Daí ele se encontra com Saulo e ele impõe as mãos sobre Saulo e reza para ele, pede a unção do Espírito Santo sobre a vida de Saulo, que depois vem a ser chamado Paulo. Paulo é aquele que nós temos em várias cartas, né? Que depois foi um grande, né, discípulo de Jesus, né? Um grande pregador do Evangelho, né? Que fundou várias comunidades por onde passou, né? Então, é esse Espírito Santo que age sobre a vida, né, de cada um de nós. Um dos alicerces da igreja é São Pedro e São Paulo. São Pedro e São Paulo, né? Pedro e São Paulo. E ainda quando Ananias impôs as mãos sobre Saulo e rezou sobre ele, está na palavra, no Ato dos Apóstolos, caíram como que escamas dos olhos de Paulo, que não enxergavam, caíram como que escamas, como se naquele momento, a partir daquele momento que o Espírito Santo passou a habitar, que Paulo foi batizado no batismo do Espírito Santo por Ananias, ele passou a enxergar a vida de outra forma, de outro modo. Ele passou a ver a missão que Deus tinha lhe confiado, não mais como Saulo, mas como alguém que a partir de então era um homem renovado. É isso que o Espírito Santo faz na nossa vida. Ele quer que nós sejamos homens e mulheres renovados. Mas eu posso clamar o Espírito Santo quando? Todo dia, toda hora, todo momento. Acorda de manhã, faça essa experiência. Acorde de manhã, antes de mais nada. Inclusive, esses dias eu perguntei assim, você acorda com o pé direito ou com o pé esquerdo? Tem dia que eu acordo com o pé esquerdo. Eu, com a graça de Deus, fazem 49 anos que eu acordo com o esquerdo e com o direito. Não é? Você também, né, Cláudio? Também. 49 anos, graças a Deus, com os dois. Então, essa de falar que eu acordei com o pé esquerdo, agradeça pelos dois. Pergunte, Espírito Santo de Deus, o que nós vamos fazer juntos hoje? Faça essa experiência, para você ver como que o seu dia vai ser diferente. O que nós vamos fazer hoje, Espírito Santo? E ele vai te mostrando, ele vai te guiando.
porque pela nossa fragilidade e fraqueza humana, a nossa tendência ao pecado é muito grande dentro de nós. O Espírito Santo é que vai nos livrando. Mas, continuando ainda, falando um pouquinho, até aproveitando a carona do Pentecostes, gente, as primeiras comunidades, logo após a experiência de Pentecostes, esses apóstolos que ficaram ali cheios do Espírito Santo e passaram a pregar de maneira ardorosa, sem temor, sabe, assim, sem nenhum medo, anunciando a salvação que vem de Jesus. Eles foram pregar mundo afora, começando pelas regiões mais próximas, quem é esse Jesus Cristo que venceu a morte e ressuscitou. Vale lembrar, gente, que no começo a igreja seguia a instrução dos apóstolos. É o que a nossa igreja faz até hoje. A nossa igreja é católica, apostólica, romana, que foi justamente onde está hoje o Vaticano. Né? O Vaticano está na Itália. Então, Itália, Roma. Só para lembrar para vocês que essa instrução dos apóstolos, ela tem uma missão. A missão dela é, através de Cristo, gerar a fé naquelas pessoas que também, como eles estavam antes desacreditados, tivessem fé, esperança, acreditassem que o reino de Deus está próximo, seria restaurado. Eles ensinavam justamente testemunhando a fidelidade. Olha que palavra. Sendo fiéis. O que é essa fidelidade? Quando eu acolho a palavra do Senhor hoje, na minha vida, ela não pode entrar por um ouvido e sair no outro. Quando eu vou na Santa Missa, quando eu assisto um vídeo do Cláudio e do Cid falando sobre a catequese, não que nós sejamos os mais capacitados, mas é que o próprio Espírito Santo é quem nos capacita para isso, eu preciso acolher na minha vida. E os apóstolos ensinavam isso nas primeiras comunidades. Sejam fiéis àquilo que ordena o próprio Cristo. Eles tinham também as suas celebrações, onde eles se recordavam da entrega de Jesus para a glória do Pai. De que forma? Numa morte de cruz, mas que havia vencido a morte. Esse Cristo está vivo e ressuscitado no meio deles. É o mesmo Cristo vivo e ressuscitado no meio de nós hoje. Esses mesmos apóstolos, eles ensinavam que o Evangelho, ele precisa ser levado adiante. O que o Papa fala hoje? Que a nossa igreja precisa ser uma igreja missionária. Vai em missão. Foi isso que o Cláudio falou que Paulo fazia. Quantas e quantas comunidades Paulo ia, movido pelo Espírito Santo, que muitas vezes falava: Paulo, não vai por ali. Paulo, entra naquela cidade. Paulo, faça isso. O Espírito Santo se revelava a Paulo através de sonhos. E Paulo seguiu à risca tudo aquilo que o Espírito Santo de Deus o ordenava fazer. Será que nós somos capazes mesmo? Eu, vou falar por mim. Será que eu sou capaz de fazer tudo aquilo que o Espírito Santo me ordena fazer? Ou humanamente muitas vezes vem o questionamento: mas será? Será? Paulo simplesmente não tinha será. Ele falava: eu vou, eu confio, porque o meu Deus é aquele que não vai me abandonar. Essa é a presença do Espírito Santo nas primeiras comunidades. E dentro da história da igreja, gente, acreditem numa coisa. Com o passar do tempo, o que aconteceu? O estilo de vida dos cristãos, ele acabou atraindo várias e várias pessoas pelo mundo todo, começando pelo mundo romano, mas ele levou, não é, juntamente com essa missão de serem missionários e anunciarem o reino do Senhor, o que aconteceu? Muitos não batiam muito com essa ideologia dos apóstolos e começaram a perseguir os cristãos.
será que se você se visse numa situação tipo assim, você é cristão? Você é cristão? Sim, eu sou cristão. Ou você deixa de seguir a Cristo, ou você, infelizmente, vai sofrer um martírio por causa disso. Você vai ser chicoteado, você vai ser aprisionado e pode até morrer. Será que em nome desse Jesus, você continuaria sendo esse cristão firme? Eis a questão. Esses que se martirizaram pelo próprio Cristo, martírio significa o quê? Deram a própria vida. Vou falar de Paulo de novo, já que a gente falou de Paulo. Paulo foi decapitado. Todos os discípulos de Jesus, com exceção, né, teve um discípulo que não chegou a passar por essa morte, dessa forma tão cruel, foi João. Mas porque João era um discípulo amado? Não, mas João chegou até a velhice. Então o que acontece? Os outros todos, os discípulos, e aqueles que aderiram também ao projeto dos apóstolos, o projeto do reino de Cristo, muitos deles foram martirizados. Na história, vocês que na história, lá na escola, na faculdade, vocês podem ter estudado a perseguição aos romanos, como que existia. Não é? Uma das que eu mais gosto, que tacaram fogo lá em Roma, né? E acusaram que foram os cristãos, mas não foram eles, não importa, foram os cristãos. Foram lá e penduraram eles, queimaram vivo. Meu Deus, que barbaridade, isso acontece hoje? Acontece? Claro que acontece. Vou dar só um exemplo. A perseguição do Estado Islâmico aos cristãos é algo atual. Quantos cristãos são mortos porque não negaram e não negam até a morte o nome de Jesus? Esses cristãos são, muitas vezes, ali fuzilados. Esses cristãos são afogados porque foram até as últimas consequências e bateram no peito. Eu sou cristão. Gente, isso é muito forte, isso é muito rico na nossa igreja. Ao longo da história, nós não podemos deixar que essa certeza de que Deus habita no meio de nós, que o Espírito Santo nos fortalece, não podemos deixar isso se perder. Como que isso acontece, gente, hoje? Como é que a igreja hoje ela consegue se organizar? Bom, muitas vezes, só lembrando para vocês uma coisa importante, a igreja precisou convocar lideranças com o Papa, liderança junto com o Papa, sucessor de Pedro, primeiro apóstolo. Jesus disse para Pedro, tu és pedra e sobre essa pedra edificarás a minha igreja. Primeiro Papa, Pedro, sucessores, o Papa atual, no caso, nosso Papa Francisco. Mas, quando a igreja se reuniu, quando o Papa se reuniu com lideranças, o que aconteceu? Sempre era para conduzir a igreja à luz do Espírito Santo sobre questões que ameaçavam romper ou corromper a unidade da própria igreja. Existia um concílio que mudou a história da nossa igreja, que foi o Concílio Vaticano II. A gente pode dividir a nossa atual história da igreja do Concílio Vaticano II para cá, uma história mais recente da nossa igreja, que mudou muita coisa dentro da igreja. Só uma que eu vou falar para vocês, para não aprofundar muito por causa do tempo. Até então as missas eram celebradas com o celebrante, o padre, ele não podia virar para a comunidade. Ele não tinha acesso ao povo, ele ficava de costas. Era assim até antes. Não, mudou. Precisa ter uma proximidade maior do povo com a própria igreja. Gente, esse concílio do Vaticano II teve um Papa velhinho, inclusive morreu no próprio concílio, Papa João XXIII. Pesquisem depois um pouco sobre a história desse Papa, Papa João XXIII. É de arrepiar, é de se emocionar. E só lembrar para concluir essa parte, falando um pouquinho sobre a ação do Espírito Santo também na vida da igreja e das primeiras comunidades. Hoje,
o nosso Papa, ele é bispo de Roma, Papa Francisco, sucessor de Pedro, é o perpétuo e visível princípio e fundamento da unidade da nossa igreja. Ele, o Papa, é o vigário de Cristo, cabeça do colégio dos bispos, ele é pastor de toda a igreja, sobre a qual, por instituição divina, ele tem poder pleno, supremo, imediato e universal. Por isso que nós, como católicos obedientes, nós obedecemos a todas as instruções, a todas as normativas, a tudo aquilo que nos pede o nosso Papa. Uma das características que nós, como cristãos, precisamos carregar, meus irmãos, é a obediência. Eu vou acrescentar a obediência, a fidelidade e a responsabilidade. Porque o Papa também tem sobre sua responsabilidade vidas que têm valor. Vou dar um exemplo. Você acha a dor do Papa Francisco quando ele agora, recentemente, celebrou sozinho lá no Vaticano aquela multidão de pedra com chuva, aquele senhor com um problema na perna, seríssimo, sendo fiel, estando lá no coração dele, eu conseguia ver a dor em ver aquela praça vazia e ele querendo que as pessoas estivessem lá. Mas seria responsabilidade dele se ele também falasse, não, podem vir, não tem problema, o coronavírus não vai chegar até vocês, porque vocês estão aqui. Ele foi responsável. Como hoje a nossa igreja, com dor também, que nós gostaríamos de estar na sala junto com vocês, mas a gente precisa ser obediente ainda e estar nos reunindo através do vídeo. Por isso que a gente fala, mas é tão difícil assistir o vídeo, não é igual, a gente também sabe. Não é para nós também estarmos aqui gravando, sim, dois galãs assim perante vocês, não é muito fácil para a gente também estar diante das câmeras. Mas se Deus quer de nós isso agora, se é dentro da conjuntura atual, uma normativa da igreja que ainda não é para se reunirem nos encontros de catequese, o que nós vamos fazer? Seremos obedientes e continuaremos falando e clamando, Espírito Santo, nos conduza, nos oriente, nos mostre o caminho e que dê a cada um de vocês também esse discernimento e essa coragem de não desanimarem e não desistirem diante das provações e das perseguições que quantas vezes também acabam aparecendo na nossa vida. Não é isso, Cláudio? É isso mesmo. A nossa igreja, né, o cristão em si, né, é perseguido por tanta coisa, né, atacado, né, de diferentes formas. O Papa Francisco, né, com a responsabilidade que ele tem de conduzir a igreja, também é atacado, né. Tem tantas coisas, né, que às vezes por comodidade do povo, né, até mesmo dos cristãos, né, aqueles que se dizem cristãos, querem que muitas vezes que a igreja flexibilize muita coisa, né? E o papel, né, hoje do Papa Francisco é manter, né, a fidelidade aos ensinamentos lá dos primeiros cristãos, lá dos apóstolos, lá de Pedro, né? Lá de Pedro. Toda essa fidelidade, aquilo que foi passado, foi transmitido pelo próprio Jesus a Pedro, isso que é o Papa Francisco hoje, ele é o guardião, né? O guardião desse tesouro, né? Daquele tesouro que Jesus deu, né, para Pedro. Ó, tá aqui, né? Cuide, guarde, transmita, mas com responsabilidade. Então, a igreja é atacada nos dias de hoje, né? Assim como foi no início, né? As perseguições hoje são outras, né? Mas existe a perseguição. Com certeza. E ser cristão é uma decisão, né? Você seguir, nós temos acompanhado, né, durante a catequese, né? Qual que
Lá o Cid falava ali que nas primeiras pregações o que era? Era incutir a fé nas pessoas. E é isso que nós temos, né, apresentado para vocês. Em vários encontros passados, nós falamos sobre a fé, né? Não adianta você... nós vimos aqui falar do Espírito Santo, que o Espírito Santo transforma, que você recebe o batismo no Espírito, né? Que vamos falar dos sacramentos também. E não adianta nada nós falar isso se você não tem a fé, se você não acredita nisso, né? Se você não acredita. Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. O maior tesouro do reino dos céus é você, sou eu, somos todos nós, é cada um dos filhos de Deus. Por isso que o próprio Jesus perguntou 3 vezes para Pedro: tu me amas, Pedro? Apacenta as minhas ovelhas, cuida delas. Tem ovelha de tudo que é jeito, Pedro. Ele mais ou menos quis dizer assim: tem umas ovelhas que é meio cabeça dura, né? Tem umas ovelhas que é mais maleável, tem outras que são mais chorosas, né? Mas são todas as minhas ovelhas, Pedro. Cada um, Pedrão, tem uma característica. Cuida delas, zela delas, proteja elas, Pedro. Essa é a função do Papa. É por isso que ele tem todo esse zelo, esse cuidado. Antes do Cláudio falar um pouquinho sobre sacramentos, eu quero dar uma pinceladinha, 2 minutinhos, bem rápido. Gente, liturgia, já ouviram falar essa palavrinha? Liturgia. O que significa liturgia? Liturgia vem do vocabulário grego, é composta por 2 expressões: povo e serviço em favor de alguém. Quando nós nos reunimos numa celebração litúrgica, o que nós estamos ali naquele momento? A gente pode entender que, como liturgia, nós estamos no memorial junto a Jesus. Na liturgia, conforme diz também o próprio Catecismo da Igreja Católica, diz assim: no Novo Testamento, a palavra liturgia é empregada para designar não somente a celebração do culto divino, mas também o anúncio do Evangelho e a caridade em ato. Em todas essas situações, trata-se do serviço de Deus e dos homens. O que quer dizer isso, gente? Liturgia é um diálogo que vai existir entre você e Deus. É um diálogo entre você e Deus. Significa o quê? Eu posso rezar no meu quarto, sozinho, ali no meu altar, não preciso ir na igreja? Precisa? Claro que precisa. Porque você só vai celebrar a liturgia em comunidade nas celebrações. Mas eu vou fazer em casa sozinho. E você vai entrar... Jesus falou assim: entra no teu quarto, fecha a porta e reza essa oração. Mas para você viver a liturgia nata, serviço, está dizendo bem claro aqui, é eu estar a serviço do outro. De que maneira? Quando você está numa celebração litúrgica, existem ali vários ritos litúrgicos. Mais para frente a gente pode até falar um pouquinho mais para vocês. Mas dentro desses ritos litúrgicos, o que mais a gente precisa ter em mente é que esse memorial atualiza-se em toda a celebração litúrgica. Todas as vezes que o celebrante, na consagração, ele faz ali: eis o corpo de Cristo, é o sangue, tomai e comei. Ele está se fazendo memória da última ceia do Senhor com os seus apóstolos. Só para vocês terem uma ideia, esse memorial se atualiza dizendo que Deus se faz presente através do Espírito Santo e se realiza ali naquele momento. É algo verdadeiro. A partir daquele momento que o padre ele faz a consagração do pão e o vinho, há uma transubstanciação, onde a gente vai ver mais para frente que aquele pedaço de pão é o próprio Cristo, que está ali presente. Aquele vinho é o próprio sangue, que está ali presente, através dessa ação na liturgia. Fora da liturgia,
isso não é possível acontecer. Fora do rito litúrgico, não tem como isso acontecer. E eu queria só lembrar para vocês, a gente mais para frente também vamos falar, tá? Alguns cuidados que nós precisamos ter também dentro da própria missa, dentro da própria liturgia, quando é celebrada, tem algumas atitudes nossas que precisam e devem, desde as mais simples, as um pouquinho mais complexas, serem respeitadas. Porque a liturgia é o memorial, é Cristo presente, lembre-se disso. E se Cristo está presente, eu preciso ter atitudes que sejam pautáveis ali para o momento, né? Eu não posso me comportar, me vestir ou estar de qualquer maneira. A liturgia exige de mim também um comprometimento, um respeito, em saber que Cristo está presente. Cristo é aquele que está presente através da palavra também. Através da palavra. Isso é importante, porque na liturgia, antes da comunhão, vem a palavra. Porque a palavra também é aquela que enraiza em nós as verdades que Cristo quer colocar para a nossa vida. Que o celebrante ali, sendo utilizado pelo próprio Deus, coloca para nós. Então, liturgia, para a gente resumir, é a celebração do memorial que atualiza a salvação que Deus deseja comunicar aos homens. Cláudio, falei muito já, agora o Cláudio vai falar um pouquinho para a gente sobre esses sacramentos, que é o que nos fazem, de verdade, fidelizarmos essa ação de Deus na nossa vida, né, Cláudio? Sim. Mas, ou também falando os sacramentos, né? O que é um sacramento? Né? Quais são? Quantos são? Né? Sacramentos são gestos de Cristo pelos quais os homens participam da natureza divina. São sinais visíveis que comunicam uma graça invisível. Então, resumidamente, sacramento é uma graça de Deus. Né? E quantos são os sacramentos? São 7. Eu posso receber todos? Não. Não é, Cid? Então a gente vai ver na sequência, né, quais os sacramentos que nós podemos receber. Hoje, né, nós vamos dar início aos sacramentos da iniciação à vida cristã, né, que são o batismo, a crisma, e no próximo encontro nós vamos falar sobre a Eucaristia. Esses são os 3 primeiros sacramentos que são um fundamento para um cristão. Esses 3 sacramentos todo cristão tem que ter. Todos cristãos têm que ter esses 3 sacramentos. Claro que a gente vai verificar ali, vai ver durante o nosso próximo encontro também, que às vezes a gente está num momento que está impedido de receber o sacramento. Mas isso nós vamos ver no próximo encontro. Mas é próprio do cristão esses 3. Por isso que são chamados sacramentos da iniciação à vida cristã. Depois desses 3, nós vamos ter o sacramento de penitência, a unção dos enfermos, né? Sacramento de cura, da ordem, do matrimônio. Isso nós vamos ver depois. Né? Iniciando com os sacramentos, nós vamos falar do batismo e da crisma. Batismo. Né? O que é? Qual é o significado do batismo? O que quer dizer esse sacramento? Batismo é um dos sacramentos da fé. Né? Então para me ser batizado eu tenho que acreditar em Deus, eu tenho que acreditar no Espírito Santo, eu tenho que acreditar em Jesus? Sim, mas não de uma forma plena. Né? Porque senão a igreja não batizaria as crianças. Né? Qual conhecimento de fé tem uma criança
Que fé que é professada ali no momento que uma criança é batizada? A fé do pai e a fé do padrinho. Essa fé. A pessoa adulta, quando nós temos, acho que casos aí de adultos, né, na nossa catequese que ainda não foram batizados. Né? No caso de adultos, existe uma preparação. Né? Também você não vai precisar de uma fé madura para ser batizado. Não, é um início, é uma fé inicial. Né? É essa preparação da catequese que nós estamos dando, que é esse início. Né? É um start na tua fé. Né? Então, o batismo né, como eu falei, é o sacramento da fé. Mas quem que pode ser batizado, Cid? Você sabe me dizer quem que pode ser batizado? Para ser batizado, todos, na verdade, podem vir a ser batizados, tá? Desde que possam acolher, até passando um pouquinho a pergunta, esses dias perguntaram assim para mim, o batismo que foi feito numa determinada seita A, B ou C, ele pode ser aceito na nossa igreja? Quem pode ser batizado? Todos aqueles que nasceram já são o quê? São criaturas. Todos aqueles que nasceram, quando nascem, eles são criaturas. Eles vão passar a fazer parte do corpo de Cristo a partir do momento que eles são batizados. Agora, para ser batizado, todos podem ser batizados. Se respondi certo? Ou mais ou menos certo? Quase certo. Então tá bom. Né? Mas eu posso ser batizado mais de uma vez? Você está querendo fazer pegadinha comigo, você não foi combinado. Não foi combinado, né? Não, então não vou pôr você, não vou apertar você. Não, na verdade assim, o batismo é um só. O batismo é um só, ele não vai me pegar dessa vez não. O batismo é um só. Agora, o batismo da nossa igreja católica, por exemplo, existe algumas igrejas sérias, até fazem parte do CONIC, que é o Conselho Nacional de Igrejas Cristãs, onde também a Igreja Católica faz parte, onde quando é feito um batismo naquela igreja, você pode ser inserido dentro da nossa Igreja Católica sem precisar ser batizado novamente. Sim. Não precisa chegar, padre, eu fui batizado numa igreja que faz parte, né, da Igreja Católica. Inclusive, se você tiver dúvidas, vá na sua paróquia, procure a sua paróquia, a sua comunidade de secretaria, e já tem uma lista dessas igrejas que podem ser aceito o batismo. Agora, já que você está falando de batismo, posso fazer uma pergunta também? Pode. Eu respondi a sua até agora. Pode. Né? Então tá bom. É bate e volta. Me diga uma coisa. Em caso de necessidade, qualquer pessoa pode batizar? Muito bem. Eu já chego nessa tua resposta. Já chego? Né? Já chego lá. Então tá bom. Tá no script. Tá no script. Né? Então, gente, o batismo, né, o Cid quase acertou. Né? Então, todos aqueles que não são batizados podem receber o batismo. Né? A única coisa que faltou foi o nome. Exatamente. Né? Então, qualquer pessoa, né, que não foi batizada pode receber o batismo. Como o Cid falou, tem algumas outras religiões, né, cristãs, e as não cristãs tem alguns, aí não é um batismo, é qualquer coisa menos batismo. Né? É sei lá, ela foge na verdade do objetivo principal, que é o rito do batismo. Sim, né? Ela pode ser associada àquela seita, sei lá, mas não é batismo, né? E algumas igrejas, a Igreja Católica, ela aceita como válido o batismo, sim. Né? A gente pode até depois estar passando para vocês aí quais que são essas igrejas. Né? E para que serve o batismo? Né? O batismo, ele nos torna, através do batismo, como bem o Cid falou, a gente
começa a fazer parte, nós se tornamos membros da igreja, né? Somos parte desse corpo que é a igreja. E também, mais que isso, né? Ele nos regenera do pecado, aquele pecado, né? Que foi lá na concepção, aquele pecado original. Então nós somos libertos. É como se o batismo, nós somos mergulhados na água, né? E essa água, ela nos purifica, né? Essa água, nós entramos ali no mistério da fé de Jesus, da morte e ressurreição de Jesus, nós comungamos desse mistério, porque nós morremos para a vida velha e ressurgimos uma vida nova em Cristo. Por isso nós somos chamados filhos de Deus, a partir do momento que nós somos batizados, né? O que era velho ficou para trás, foi limpo, né? E agora, vida nova. Foi regenerado. E é interessante saber assim, ó, quando é pequenininho, ele não tem noção ainda do pecado. Não. É pequeno, uma criança, tudo bonitinho, né? Tudo branquinho assim, na celebração. Elas até choram quando vão mergulhar, né? Quando vai batizar e tudo mais. Mas aí que vem a responsabilidade dos pais e dos padrinhos também com relação a isso, né? Porque os próprios pais, na escolha dos seus padrinhos, precisam escolher padrinhos que edifiquem aquela criança quando crescer, até na fase adulta, que edifiquem aquela criança no caminho certo, no caminho do bem, no caminho de Cristo. Então, não adianta escolher, muitos acham, vou escolher um padrinho rico, que tem bastante dinheiro. Que vai dar presente bastante. Porque aí todo mês eu vou lá, padrinho quer dinheiro, padrinho dá lá quinhentão para mim. Vai lá, meu filho, gasta, compra uns picolé para você. Não é esse o objetivo. O padrinho é aquele que vai ensinar valores, vai ensinar o jeito certo de agir na vida. Padrinho é aquele que, filho, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou, é aquela sabedoria, aquela palavra que ensina, que discerne para a vida. Não igual, desculpe, mas eu conheço muitos que escolheram padrinhos não pelo que ele é, mas pelo que ele tem. Infelizmente. Ou às vezes, né? Uma vez, né, o padre Pedro me falou assim, né? Quem que eu escolho de padrinho quem que eu posso escolher de padrinho, né? Tem aquelas pessoas que às vezes podem ser muito bons amigos teus, né? Às vezes amigo de diversas situações, né? Amigo do serviço, amigo às vezes daquele futebol, às vezes até daquela cervejinha ali no bar da esquina, né? Mas a pessoa é mais indicada para ser padrinho do teu filho, né? É aquela pessoa que comunga da fé católica, né? Não adianta, né? Ela tem que ter, na falta do pai, quem vai ajudar aquela criança vai ser o padrinho, a madrinha, né? Então essas pessoas têm muita importância, né? E é muito gratificante você ser convidado para ser padrinho de alguém. Gratificante e uma responsabilidade muito grande também, né? Mas, já chegando, né, só falando um pouquinho, né, a questão da prática, né, do batismo de criança, ela é uma tradição da Igreja Católica, né? Para que nós sejamos salvos, né, a própria palavra de Deus, lá em Marcos, ela fala que quem crer e for batizado será salvo, né? Então, baseado nessa palavra, é que a Igreja Católica, ela batiza as crianças. Por quê? Porque nós não temos, a Igreja, ela não tem garantia nenhuma de que uma criança que morreu sem o batismo vai ser salva. Ela não traz para nós essa garantia, né? E justamente preocupado com isso, a Igreja Católica, ela batiza a criança quando pequena, baseado, como o Cid falou, na fé do pai
e dos padrinhos. Depois ela vai poder professar essa fé. Nós já vamos ver aonde, quando, né? Mas a igreja, desde o século II, né? Então, desde o ano 200 ali, antes, né, 100 e pouquinho ali, já batizava as crianças, né? E o Cid perguntou para mim, né, e está aqui, né, no Catecismo da Igreja Católica, né? Se você não tiver fé em mim, não acreditar em mim, dá uma olhadinha lá, né? Quem que pode batizar? Quem que pode batizar? Né? Claro, o bispo, né? Os presbíteros, né? Que são os padres, o diácono, tanto aquele que vai ser ordenado padre, como o diácono permanente, né? Que a nossa Igreja Católica hoje tem. E também, em casos de necessidade, qualquer pessoa pode batizar. Qualquer pessoa. Como eu falei, a criança é batizada lá quando pequena. Se de repente acontecer de uma criança lá estar muito doente, por exemplo, né? Está muito doente, e não tem agora, né, com esse problema de pandemia aí, tantas igrejas fechadas, às vezes não tem nem aonde levar a criança para ser batizada. Qualquer pessoa pode fazer esse batismo, desde que ela tenha a intenção exigida, né? Tem que ter uma intenção. Qual que é a intenção de batizar a criança? É de realmente ela se tornar um filho de Deus, dela participar, dela ser membro da igreja? Essa é a intenção? É. Então ela pode ser batizada por qualquer um. Só que existe uma fórmula, e é muito bom nós saber qual que é essa fórmula, né? Para quê? Se de repente, nós catequistas, podemos batizar uma criança de repente, ou até mesmo um adulto, se for um caso assim, de extrema necessidade, que não tenha como levar até um sacerdote para ele fazer o batismo, né? Eu me lembrei do filme que você até pediu que eles assistissem lá, Deus Não Está Morto. No finalzinho do filme, vocês já devem ter assistido também, aquele pagão que até então não acreditava em Deus, ele foi atropelado. Ele estava prestes a morrer. E naquele momento, na morte, ele, por sorte, ele cruzou ali com aqueles dois pastores. Sim. Mas se não tivesse sido os dois pastores, que naquele momento ali ele já, ofegante, quase morrendo, se não fosse eles, outra pessoa poderia batizar? Mesmo que ela não fosse católica? Poderia. Poderia. Como o Cláudio bem explicou. Deus o livre e guarde dessa mal hora. Mas suponhamos que numa estrada, num acidente, você vê alguém prestes, né, à beira da morte, e essa pessoa não foi batizada, ou pede que você a batize, porque ela mesma ainda sabe que ela não foi batizada. Você não pode negar o batismo para essa pessoa. Sim. A igreja ela não pode negar. E nós, como membros dessa igreja, não podemos negar. Né? Mas como eu falei, e caso aconteça, né? Como que eu batizo, Cláudio? Cid, me ensine, Cid. Cláudio, me ensine, como que eu posso batizar alguém? Né? Então, primeiro, né? Nós precisamos de um elemento, né? Um elemento, que é a água. Né? A água antes, lá no início, era mergulhado lá na água, no Rio Jordão, né? As pessoas que iam ser batizadas. Hoje, em algumas igrejas também é feito isso, vai num rio batizar, né? Mas não há necessidade de mergulhar na água. E sim, a efusão da água, o quê? Derramar a água sobre a cabeça daquela criança, daquela pessoa que vai ser batizada. E você vai batizar ela em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É isso que precisa, né? E como eu falei, essa intenção, né, de realmente aquela pessoa se tornar um filho de Deus, né? Então é isso que é exigido para batizar alguém, né? A água, que é um elemento, e a fórmula, que é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né?
E, Cláudio, você falou da questão para ser salvo, preciso crer e ser batizado. E se de repente eu não for batizado? O que acontece? Se você não for batizado, você não pode receber crisma. Sim, Se não for batizado, você... Mas e se eu morrer sem o batismo? Se você morrer sem o batismo, como é que acontece? Gente, você já pensou, deve ter pensado. Salvação, contrário de salvação, o que é? Condenação. Né? Você é condenado à morte eterna. Não só a morte do corpo, mas a morte eterna. Mas, se você tiver num processo, por exemplo, tem alguém, se eu não me engano, tem gente aí que não é batizado, mas você está num processo, você quer receber o batismo, e de repente, por algum motivo, ainda não deu tempo de receber, né? Aquele desejo explícito de recebê-lo, juntamente com o arrependimento de seus pecados e a caridade, garante-lhes a salvação que não puderam receber pelo sacramento. Isso aqui está escrito aqui, ó, no Catecismo da Igreja Católica. Né? É o Catecismo da Igreja que fala. Né? Então você tem que ter aquele desejo de ser batizado. Você tem que ter o arrependimento e, além disso, a caridade. Né? Por isso que nós queremos parabenizar a você, que ainda não é batizado, por essa tua decisão, não é? Independentemente de ser agora ou não, mas que você se mantenha fiel a essa decisão que você tomou de ser batizado. E você vai ver que a tua vida nunca mais vai ser a mesma. Você passou a ser agora chamado filho de Deus. Gente, isso é algo maravilhoso. É algo que vocês não têm ideia do quanto que é bonito. Eu me lembrei agora, ano passado também na minha turma, eu tinha uma catequizanda que ia casar-se, não era batizada ainda também, aí eu falava nos encontros, no dia que você for batizado eu quero estar lá, quero fazer a festa, porque esse vai ser um momento mais alegre nos céus, porque você agora é filha de Deus, e eu quero estar lá. Aí chegou no dia do batismo, ela me ligou no sábado, falou: Cid, é amanhã, 8 horas da manhã, eu quero você lá. Você falou que ia. Vou, dei a minha palavra. E lá estava eu, no meio dos familiares dela, mas com uma alegria enorme, vendo a alegria nos olhos dela. Isso foi muito gratificante, a alegria nos olhos dela. E depois veio o casamento, e hoje ela está feliz da vida, porque hoje ela tem a sua família constituída, hoje ela está casada, vive na igreja, e não tem nada no mundo que pague essa alegria de saber que eu contribuí um pouquinho, mesmo com as minhas limitações, com a minha pequenez, mas eu mostrei para ela que valeria a pena trilhar esse caminho. É o mesmo que eu digo para cada um de vocês que estão buscando os sacramentos que se propuseram a buscar. Não desanimem. E a porta de entrada dos sacramentos é o batismo. É o batismo. Então é o primeiro, né? É aquele que vai abrir as portas para que você possa receber os demais sacramentos, né? Então o batismo é o ser cristão, né? É ser cristão. E eu falava para você que né, quando você é criança, você é batizado, tá, beleza. Mas não foi a tua fé professada ali. Qual que é o momento de professar a tua fé? É lá na crisma, né, onde você vai ter a confirmação do teu batismo. É um novo batismo? Não. Né? É uma confirmação. Lá é onde você vai, vamos dizer assim, você vai ser chamado a viver como cristão. Né? No batismo, você é incluído na igreja. Né? Você começa a fazer parte da igreja. Né? Você se torna filho de Deus. E lá, quando você recebe o crisma, é você agir, é uma ação. Né? E é como se, na verdade, Cláudio, desculpe interromper, é o Espírito Santo imprimindo
em você o caráter. Agora, você não é mais filho, você é filho com um grau a mais. Agora você é soldado de Jesus Cristo. Você está no campo de batalha. É você entrar na guerra, né? É você, né? E, né, então, tem algumas, né, por exemplo, né, aqui em Ponta Grossa nós temos a igreja ali na frente do Hospital Bom Jesus, que é do rito ucraniano. Lá você já recebe o batismo e a crisma junto. Antes era essa fórmula que era usada, né? Mas depois, com o passar do tempo, a igreja, né, ela mudou um pouco nesse sentido, né? Mas você é ungido, né? Você é como se você tiver... É aquele ide, né? Por que geralmente na catequese, né, você recebe a crisma lá quando você já é um adolescente, né? É para você ir, é Jesus falando assim, olha, vai, né? Vai anunciar o evangelho, assim como ele fez com os discípulos dele, né, com os apóstolos, ide, pregai, anunciai, batizai, expulsai demônios. É isso que a crisma faz, né? E quem que é o ministro da crisma? Quem que pode crismar? É o bispo, né? E dois gestos, ou melhor, né, um gesto e um elemento que caracteriza a crisma, né? Os gestos visíveis, né? Que é o impor das mãos, né? Quem já participou da crisma, quem já participou de repente da crisma do seu filho, né? Ou na tua crisma, quando você for receber, você vai ver lá, vai perceber isso, né? O bispo impõe as mãos e vai falar, recebe o Espírito Santo, né? Não é que recebe, você já recebeu o Espírito Santo lá no batismo, né? Mas é como se fosse o Pentecostes na tua vida. É essa unção, essa mexer com você. Isso que quer dizer, né, a crisma, né? E o óleo, que é ungido, né? Como o Cid falou, vai para a guerra, né? Os atletas, os guerreiros lá, eles eram ungidos, né, para irem para essa competição, para a guerra, né? Então ele é enviado, né? Ele é um selo que ele é marcado, né? E você recebe aquele selo, que você é ungido na testa, né, com o óleo do crisma. Quer dizer assim, agora você de fato é meu, Jesus está falando, né? E falando ainda, o Cláudio disse agora há pouco, só para confirmar, quando o bispo impõe as mãos e fala, recebe o Espírito Santo, Cláudio falou bem, mas o Espírito Santo já está lá. Mas, por isso que a crisma também se chama confirmação. Quando você ouvir esse nome, confirmação e crisma, é a mesma coisa? É a mesma coisa. Porque é a confirmação da ação de Deus na sua vida através do Espírito Santo. Quando você é crismado, esse Espírito Santo é aquele que vai te ajudar a vencer as tentações, principalmente as tentações de não deixar de lado os nossos deveres também enquanto católicos, os nossos deveres enquanto cristãos, porque também nós temos as nossas obrigações, nós temos os nossos deveres, junto também com as coisas de Deus. O Espírito Santo, através do crisma, ele quer você nesse campo de batalha, nesse pelotão de elite. Ó, que chique agora, hein? Um pelotão de elite, de guerreiros combatentes, de guerreiros corajosos, que não podem deixar se desanimar. Você está sendo confirmado através das mãos do bispo, confirmado, você está sendo convocado para esse pelotão. E eu espero que você realmente fique até o final para ir para esse pelotão, né? Verdade, né? Então, o crisma, ele é essa... Você é chamado a assumir uma responsabilidade, né, é uma responsabilidade apostólica, né? Aquela responsabilidade que os apóstolos
tiveram lá quando Jesus e principalmente Pedro, quando ele falou assim, sobre você eu estou firmando minha igreja, estou construindo minha igreja, é esse compromisso que o crismado tem que ter, esse compromisso apostólico, né? Que é de anunciar. Né? Para a gente também, até acho que quase finalizando também, né, Cláudio? Sim. Quase finalizando, quando a gente fala da celebração do Crisma, uma celebração riquíssima, muito bonita, né? No Crisma também é interessante, o que ele difere no batismo? Para o batismo, você não precisa se confessar. Sim. Para o batismo, eu vou ser batizado, eu sou adulto, eu preciso me confessar? Não precisa e nem pode ainda, essa é a grande verdade. Tá? Agora, para o Crisma, você antes de ser crismado, você precisa se confessar. Você vai ter um momento junto com o padre em que você vai rasgar o seu coração. Pode, desde já, quem vai se confessar, começar a escrever no papel. Pega ali um almaço de umas 3, 4 folhas. Um caderno? Brincadeira. De brincadeira, né? Vai escrevendo. Cid, mas eu tenho um caminhão de entulho de pecado. Eu vou falar tudo para o padre? Claro, não tem problema. Ele está lá para isso. Essa é a grandeza da nossa igreja. Esse é um dos outros sacramentos também que a gente ainda vai ver, que fazem parte também da nossa igreja. Então, quando vocês forem se confessar para o Crisma também, até lá, nós vamos passar todas as orientações de como vocês devem proceder, não é? Quais são as palavras que serão ditas também entre o sacerdote e vocês o sacerdote. Mas é só para dizer para você assim, quem vai ser crismado? Para você que vai ser crismado, gente, que maravilha, você vai ter a oportunidade de se confessar. Verdade. Né? E justamente, né, você falou muito bem aí da diferença do batismo para o crisma. Porque quando nós somos batizados, né, por mais que você seja batizado como criança, como adulto, né, e principalmente como adulto, quando você é batizado é apagado. Tudo aquele pecado que você tem é apagado isso. Né? Então, no crisma você tem que estar em estado de graça, né, para estar recebendo esse sacramento. E depois também os outros sacramentos, né, muitos deles ali também você tem que estar em estado de graça. Amém. Para a gente terminar o nosso encontro, Cláudio, nós começamos falando do Espírito Santo e nós vamos encerrar falando do Espírito Santo. Mais do que falando, clamando também esse mesmo Espírito Santo. Que nós possamos, em meio a essa situação que a humanidade está vivendo, quantas e quantas famílias despedaçadas, sofrendo, chorando com a perda de entes queridos, que nós possamos pedir pela saúde, que nós possamos pedir pela saúde da nossa mente também, do nosso espírito, do nosso corpo, do nosso ser. Tantas e tantas doenças físicas, doenças espirituais que assolam também. O Espírito Santo também é aquele que pode curar toda e qualquer enfermidade. Eu convido você a fechar os teus olhos mais uma vez, mas feche mesmo. Coloque a mão no teu coração e reze junto conosco. Espírito Santo, saúde dos enfermos. Quero hoje pedir a saúde física. Protegei o meu corpo contra todos os perigos e contra todos os males que possam torná-lo frágil. Dai-me coragem para afastar-me de tudo que possa prejudicar a minha saúde. Que o vosso Espírito, que levantou a tantos de seus leitos e de suas prostrações, possa fazer morada em meu coração e me curar, trazer saúde e proteção para mim e para todos aqueles que amo. Quero pedir por todos os que estão nos hospitais, concedei-lhes a paciência e a recuperação. Vinde, Espírito Santo, de assim, saúde dos enfermos. Vinde, Espírito Santo, e restaura também a nossa saúde.
Assim nós terminamos o nosso encontro de hoje, um pouco longo, né? Mas é aquele encontro que foi preparado assim com muito carinho, principalmente pela unção do Espírito Santo nesse nosso encontro. Que vocês tenham a paciência também de assistir. Não precisa, talvez, se não conseguirem assistir de uma vez todo o encontro, mas assistam no decorrer dos dias um pouquinho, até você completar, não perdendo também o foco do conteúdo como um todo. Sim. Mas que você tenha também essa paciência e essa serenidade de saber que o momento ainda exige isso também. Tá bom? Cláudio, estamos juntos? Tamo junto, né? E se você chegou até aqui, até o final desse vídeo, eu quero dar parabéns para você. Se você teve a paciência, né? E teve a unção do Espírito para nos assistir, né, Cid? Amém. Então eu peço isso, né? Clamo também que o Espírito Santo nos dê essa paciência, essa compreensão, esse discernimento, né? Para que a gente possa participar com todo o empenho da nossa catequese, né? Estivemos reunidos em nome do Pai, Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Deus abençoe. Amém. Tchau, tchau. Tchau, tchau.